Então, pessoal, estou de volta aqui para fazer gravação de novo das aulas e eu fiquei um tempo sem fazer gravação devido ao computador que não estava muito bom. Eu tinha um problema do headset e da placa de vídeo. Tanto é que o curso que eu coloquei lá, eu mesmo praticamente não gostei da visualização. A imagem não está muito boa e o som também não. E eu tive um tempo para poder arrumar isso, um bom tempo, né? Consegui arrumar agora, colocar uma placa de vídeo boa, um headset bom. E eu vou estar voltando agora com a gravação das aulas, mas eu vou fazer iniciante, para iniciante, do zero. Vou estar explicando a interface do programa, como que vai funcionar e é, vou estar mostrando para vocês como que deve ser feito o desenho, porque eu, como vocês já devem ter lido aí no meu perfil, tenho mais de 40 anos de profissão, de joalheria. Então eu sei fazer a peça à mão, sei construir a peça, sei todo o processo de fundição, de acabamento, cravação, e eu aconselho, se você que não tem prática em fabricação nem nada, que procure fazer uma visita em uma oficina, tentar entender como que funciona a parte de acabamento, montagem, solda, cravação, porque para fazer a peça aqui no computador, para desenvolver o projeto no computador, qualquer um aprendendo a usar o programa consegue fazer, mas a questão seguinte é a produção. Você tem que ter noção de espessura, de inclinação, de cravação, de tudo. Grau de dificuldade de acabamento, o que você pode fazer particionado para fazer módulo, para fazer a montagem, né, depois da fundição, porque isso tudo afeta na produção da peça. E se você desenvolve um projeto aqui que chega lá na frente, depois de prototipar, fundir tudo e não for viável, é perca de tempo. Então, eu aprendi a trabalhar no programa, aprendi a usar o programa, na verdade eu aprendi no Rhinoceros. Um ano depois eu comecei a trabalhar com o Matrix, que na verdade o Matrix ele é um plugin, é tipo um plugin que trabalha dentro da interface do Rhinoceros. As mesmas ferramentas que tem aqui, ele tem algumas ferramentas, nem todas. Tem no Rhinoceros. No Rhinoceros a diferença é que você tem que fazer algumas ferramentas de corte, você tem que criá-las. E aqui não, a gente já tem um plugin aqui dentro do Matrix que consegue gerar as ferramentas de corte automático, perfuração e tudo. Aplicação de granito automático. No Rhinoceros eu acho que tem alguns plugins que você instala nele e consegue fazer isso. Pedra, eu não sei, acho que o Rhino Crossover, o Crossover acho que deve dar essa opção de orgânico também, que no Matrix aqui agora é o Clio. O Clio tem a parte de modelagem orgânica. Mas tem outros programas que fazem modelagem orgânica que é mais viável do que você fazer no Matrix. Matrix é muito limitado com referência à resolução. Como tem muita ferramenta, fica muito pesado você fazer uma malha bem orgânica aqui dentro, que ele fica pesado, ele não suporta. Tanto no Rhinoceros também. Então você tem aí o programa orgânico, você tem o Mundbox, que é o que eu uso, e tem o ZBrush. Os dois melhores. Eu acho que o ZBrush é melhor que o Mundbox, mas eu aprendi a trabalhar no Mundbox. Isso depende também da pessoa, né? De como ela encara o programa e o que ela é capaz de fazer dentro do programa. Ambos os programas são muito bons. Tanto o Rhino como o Matrix, Mundbox, ZBrush. Então eu vou fazer um apanhado aqui da interface do programa. Aqui a gente está com o Matrix 9, né? O plugin de orgânico é o Clio e o renderização é o Freeway, né? E em caso de renderização aí, eu prefiro fazer a renderização no Maya, que usa esqueci o nome do programa do renderização.
O Maya eu faço a renderização no Maya ou Maxwell Render. No Maya é o Arnold, motor de renderização do Maya. E orgânico eu faço no Mundbox. Eu uso tanto o Maya quanto o Mundbox para fazer orgânico. Às vezes eu começo a fazer uma peça aqui, e depois transfiro, porque aqui eu tenho como fazer a medição da peça, né? Colocar na escala correta, medida, espessura e tudo. Tanto que no Clayo, no Maya e no Mundbox a gente não consegue fazer espessura determinada. Você tem que ter uma régua lá e criar um ponto de referência para você ter uma espessura determinada. Mas voltando aqui no Matrix, aqui a interface dele é essa aqui, ela é diferenciada do Rhino. O Rhino tem um layer aqui, ó, a barra de ferramenta é mais estreita, e tem o ortho aqui, ó, não sei se o mouse não aparece aqui no visor da gravação. Isso é um problema também que eu não consegui resolver. Mas em relação à resolução, aqui eu já resolvi. Eu tenho aqui no canto esquerdo, na vertical, tem a barra de ferramenta. No rinoceros é uma barra mais estreita. E aqui na parte inferior, na horizontal, eu tenho aqui no rinoceros, no rinoceros eu vou ter o orto, os grids, os snaps, né? Os snaps, no caso, são esses aqui. Na barra lateral esquerda, você tem aqui, vou clicar aqui, deve sinalizar aí para vocês, aqui onde eu estou clicando, está acendendo e apagando, são os snaps. Essa parte aqui são os snaps. Começando do canto de esquerdo para a direita, eu tenho aqui perspectiva, tenho tangente, tenho interseção, ponto, near, quadrante, aqui centro, mid, meio e end. O end aqui no caso pode ser as duas pontas, tanto da esquerda quanto da direita. É definido começo e fim, não é começo e fim, é end, sempre o end, tanto nas duas pontas das vertentes. Aqui em cima no topo eu tenho, abaixo do ícone History, eu tenho aqui no ícone History, toda vez que eu acionar uma ferramenta, ela vai aparecer aqui, vai ser o History, a história das ferramentas que você usou. Abaixo tem o Name Menu, que você tem aqui File, né, o arquivo, View, Vista, Utility, você tem aqui File, aqui você pode abrir os programas, salvar, né, New, novo, abrir um programa, exportar, importar, salvar, né, exportar, save as. Aqui em View você tem as partes aqui de visualização, você pode abrir uma imagem, uma picture na interface do programa. Aqui eu tenho restaura, viewport, aqui restaurar viewport. Aqui tem lupa, tem a lupa, zoom selecionado, escala, né? E assim por diante. Foto, você pode tirar uma foto aqui da sua interface. No caso aqui eu quero tirar uma foto daqui, eu tenho que selecionar essa interface. E venho aqui, aplico e tiro uma foto dela. E aqui eu tenho a visualização um por um, né? Visualização real. Aqui eu tenho utilities, tem as ferramentas aqui para utilizar, direção da chapa e tudo mais. Aqui eu tenho measure, que é medida, tem os ângulos. Aqui tem custom, esse custom aqui é se eu quiser adicionar customizar aqui alguma ferramenta, alguma coisa, eu coloco aqui. Abaixo tem curva, né, todas as curvas, tem 3 módulos aqui de curvas. Isso aqui eu vou falar uma por uma no decorrer da aula, não vou falar tudo agora, nem das ferramentas, que é meio complexo. Eu tenho surface, tenho aqui a surface, várias surfaces, sweep one rail, sweep two rail, né? Tem o segundo módulo aqui só tem 2 módulos de surface, sólido, eu tenho 3 módulos de sólido. E aqui eu posso, se eu quiser adicionar alguma ferramenta, eu posso adicionar também alguma ferramenta de sólido aqui. Tem aqui o boolean de união, boolean de subtração, interseção e dividir, fazer 3 objetos, né? Boolean de 3 objetos, 2 objetos. Transformers, que seria aqui escala 3D,
escala 2D, escala de 1D, rotate 3D, né? Esse rotate 3D aqui, ó, eu trabalho na perspectiva. 2 módulos também. Aqui eu tenho sub, essa parte de sub aqui é do Clay, né? Modelagem orgânica. A arte aqui é a parte do Matrix, que eu vou fazer um vetor, alguma coisa. Usei aqui, nunca usei isso aqui na verdade. Builder, esse builder aqui é parte de aro, né? Eu posso abrir uma corrente, uma grade, um texto, aplicar um texto no anel e assim por diante. Tools, esses tools aqui são ferramentas de, aqui é o ring size, aqui eu vou fazer criar várias medidas de um anel. Aqui eu tenho ring rail, a medida do anel, né? Aqui eu tenho profiler, outside ring profile. Aqui eu tenho pedras, livraria de pedra aqui, eu posso abrir as pedras em curva, no plano, na surface. Aqui setting, aqui é parte de chatões, né? Chatões aqui, ó, Red Builder, Bezel Build, né? E assim por diante. Tem o Prong, editor de Prong, e o Prong Surface, Prong and Surface. Eu tenho o Cutter, que é a parte de as ferramentas que eu falei, que são aqui de furação de corte, né? Aliança, meia aliança, furação de pedra. Tem um chatão, furachão, fazer um corte no chatão. E aqui o render, né, que é o Viewway, que a gente clica aqui no Viewway, ele abre aqui no lado direito do programa, abre aqui com a livraria de metal, tem as pedras e assim por diante, né? Tem as pedras, tem a área de trabalho, tem tudo. Aqui eu vou fechar aqui. Aqui embaixo eu tenho o display, que aqui eu uso aqui a interface aqui da texturização da interface que eu quiser. Isso aqui eu vou falando o que é, mas ao decorrer de como eu vou usando, eu vou mostrando. Aqui eu tenho os snaps que eu falei, né? Que aqui da direita para a esquerda eu tenho o ortho, já falei isso. Aqui embaixo eu tenho o grid, aqui essa parte aqui que é a modificação de aqui eu estou trabalhando livre. Desligando aqui eu trabalho livre. O cursor gira aqui livre aqui em cima. Se eu acionar esse ponto aqui, eu vou ter uma determinada movimentação aqui. O primeiro aqui é de 1 milímetro, aqui é de meio milímetro, aqui é de 25 décimo e 25 décimo, aqui é de 1 décimo a 1 décimo. Aqui é sempre desligado esse. E quando for trabalhar, trabalha com mínimos acionado aqui também, ó, que dificulta muito. Aqui eu tenho o ortho, no caso aqui é 45 graus, né? E aqui eu tenho a projeção, né, da linha, se eu quiser traçar uma linha aqui na vertical, em qualquer direção. Chegando no final da outra, na hora que eu chegar nela, ela vai sinalizar que chegou. Aqui eu tenho a setting, né, configuração da interface do programa. Se eu clicar aqui, vai abrir um pop-out. Vai abrindo aqui. Ele abre esse pop-out e aqui eu posso fazer a configuração. O pessoal tem gente que gosta de ter a interface do programa como com a interface do Rhinoceros, que é branca. Particularmente eu preferi essa aqui mesmo, deixar o natural. Cansa menos a vista que eu percebi. Aqui eu tenho umas ferramentas que eu nunca usei. Aqui tem interface essa parte aqui. Aqui se eu passar aqui o mouse e colocar, o nome vai aparecer aqui em cima, no menu, name menu. Então observa que eu vou pôr o cursor aqui em cima e vai aparecer Viewport Table Toggle, não sei como é que pronuncia certo. Aqui embaixo eu tenho o Kumbal, né, que é coordenação, vou colocar uma linha aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, se eu colocar aqui esse é o Kumbal. Kumbal é essa coordenação, esqueci o nome disso, mas eu vou lembrar depois. Essa aqui é
Ele serve para a gente mover ele na perspectiva em todas as direções. Aqui, ó, eixo Z, eixo Y, eixo Y e eixo X. E tem a rotação também, né? Que aqui, ó, que eu vou pegar. Mesmo a linha estando inclinada, repara que ele vai estar no eixo de 90 graus, ó. A linha está inclinada, mas a rotação vai ser sempre 90 graus, ó. Sempre 90 graus aqui, ó, de acordo com essa aqui, ó. 90 graus aqui, e aqui também a mesma coisa. Costumo manter, dependendo do que eu estou fazendo, eu destiro a seleção para ele não atrapalhar, mas a maioria das vezes eu fico trabalhando com ele acionado. Abaixo a gente tem os layers, né, os layers originais do Matrix. Esse projeto aqui, ó, esse projeto aqui é o seguinte: cada vez que eu estiver trabalhando como Rhinocero, tem o Rhinosave. Acho que de tempo em tempo, você aciona ele, o Rhinosave, ele vai salvando seu projeto. Aí vai trabalhar lá, você trabalha, vamos supor, 20 minutos, ele salva projeto underline 1 e assim por diante, underline 2, underline 3, acaba que na sua pasta do projeto fica muita coisa lá adicionada. No Matrix não tem isso, é um projeto só, você salva ele do começo ao fim. Mas eu, dependendo do que eu estou fazendo, se eu vejo que é uma peça que vai ser complicada, pesada, pode travar o programa, alguma coisa, costuma fechar o programa. Tanto o Matrix quanto no Rhino, ele costuma fechar. E tanto no Matrix quanto no Rhino tem o Rhino Crash, que é o salvamento de socorro, né? Deu um pau no programa lá, travou e fechou. Ele automaticamente salva na área de trabalho, até o último momento do crash, do fechamento. Aí o que você tem que fazer? Você tem que abrir o programa de novo, importar o que foi salvo na área de trabalho, aí renomear e voltar a salvar de novo. Mas aqui no Matrix, como ele não tem o autosave, o que eu faço? Num determinado hora do trabalho que eu vejo que é um trabalho pesado, complicado, que corre o risco de fechar, ou então alguma alteração que vai ser feita, que eu vou perder aquele trabalho todo, eu salvo ele como matriz, depois volto a salvar como nome normal, sem o matriz. Aí eu tenho um arquivo intacto, salvo, e continuo trabalhando no outro, e vou salvando. Aqui nesse caso aqui do Projects, aqui na área da lateral, na lateral esquerda, tem aqui o Welcome to Matrix. Aqui eu vou salvando, eu clico aqui, eu trabalhei um determinado tempo e adiciono aqui na setinha aqui, ó, adiciona lá. Adicionei a linha aqui, ó. Aí se eu trabalhei de novo, tal, mais para frente, eu adiciono nessa e vou fazendo isso até eu quiser aqui, até o número 10. Mas isso eu acho que isso tudo vai pesando dentro do arquivo aqui, fica pesado o arquivo. Então eu não gosto de trabalhar com isso. Eu vou automaticamente, quando abro, eu fecho essa aba aqui. Abaixo aqui eu tenho o layer do Rhino, que esse aqui são configurações do Rhino. Diferente desse layer para esse aqui. Esse aqui, aqui eu tenho metais, o nome de metais, tá vendo? Pedras. Use aqui linhas que geralmente coloca, e aqui é o cabeça, o head, né? No caso desse head aqui os chatões que geralmente abre aqui, que mais que abre nesse layer aqui, os prongs. Aqui o finger é aro, alguma coisa. Cutter é a parte de fração, e creation aqui é linhas, como profile que abre, geralmente já cai automaticamente nesse layer aqui. Mesmo ele não dando corrente é quando ele está selecionado. Repare que eu estou mudando aqui, ó, a setinha está passando aqui, acendendo. Então cada vez que acende aqui, está selecionado. Se eu tiver com um azul selecionado e esse não tiver trancado, ele vai cair aqui dentro. Mas se ele tiver trancado, ele vai cair no azul. O layer não pode estar trancado. A diferença do layer de baixo do Rhino para o outro, que esse de baixo aqui eu consigo fazer alteração nas cores. Eu aperto o Shift e o direito do mouse,
eu consigo mudar, abro o pop-out, eu consigo alterar a cor que mais me convém. Aqui, se quiser uma linha vermelha para fazer cota, geralmente eu faço as cotas com linha vermelha. E eu não quero misturar com esse daqui, eu ponho linha vermelha aqui, mas deixo ele como cota, só uma dia de cota para apresentação técnica. Aqui eu tenho as vistas, né? Top, né? Vista de cima, vista de frente e vista de lado, side view. E aqui é perspectiva. E aqui, se eu quiser maximizar, é só dar 2 cliques aqui no nome da vista, que eu maximizo e diminuo ela. Aqui, minimizo e maximizo. Ó. Ao determinado tempo do programa que a gente tiver, eu prefiro trabalhar muitas das vezes só no 3D, que aqui eu consigo ficar mais fácil, eu consigo girar tudo aqui, eu tenho livre para poder olhar todos os ângulos da peça, enquanto aqui eu fico limitado, só a vista de cima e essa vista aqui. É certo que eu posso trabalhar aqui, tem ferramenta que eu não consigo abrir no 3D, eu vou abrir em uma dessas vistas aqui, mas a maioria do tempo eu crio ponto de referência para mim abrir uma ferramenta aqui. Com o tempo, com o passar do curso, vocês vão aprender a fazer isso também, criar referência para você poder trabalhar no 3D, que eu acho muito mais prático trabalhar na perspectiva do que nessas 3 vistas. Então, a apresentação do programa é essa, né? Eu vou estar fazendo uma apresentação rápida aqui de layer. E outra coisa, quando a gente estiver trabalhando aqui, quando eu estiver fazendo o curso, eu vou estar apresentando uma ferramenta e estar usando praticamente 2 ferramentas iniciais. Vamos supor, eu vou começar com linha. Todo programa, todo desenho começa com linha. Eu vou usar 2, 3 linhas aqui consecutivas para poder criar uma peça, mas eu vou ter que usar umas 3 ferramentas. Vamos supor, linha, curva. Eu vou explicar a diferença de uma curva na outra e vou pegar uma ferramenta aqui e vou usar. E com o desenvolvimento da peça, eu capaz de eu ter que usar um sólido, uma parte do sólido de Transformers. Então, assim, eu vou estar orientando como usar uma ferramenta e o conjunto de ferramentas para usar aquele tipo de peça. Se eu for explicar aqui todos os detalhes de cada ferramenta, fica muito pesado, uma aula só, muita coisa. Na hora que eu estiver executando a peça, vai ter dificuldade. Eu acredito que vocês vão ter dificuldade para poder raciocinar e acompanhar o desenho, o desenvolvimento do projeto. Na época que eu dava curso presencial, eu fazia assim, eu escolhia as ferramentas e ia mostrando ao longo de umas ferramentas que eu precisava para poder usar aquilo. Com isso, com o tempo do curso, vocês acabam aprendendo a usar todas as ferramentas e ficam mais fácil, eu acho, que para vocês decorarem onde está cada ferramenta e tudo. Então é isso, eu vou estar postando as aulas todo final de semana, né? Todo sábado, todo domingo eu vou estar fazendo uma gravação de aula e vou estar mostrando para vocês como desenvolve um projeto aqui dentro. Mas voltando a frisar, aconselho que quem não tenha experiência em ourivesaria, em serviço de banca, não conhece processo de fundição nem nada, que procure ver se alguém possa arrumar uma visita para uma oficina, ver o processo. No YouTube mesmo tem muitos processos aí de fabricação de tudo, mas o certo seria se vocês tivessem uma certa habilidade de tato. Vocês pegam as massinhas de modelagem e modela alguma coisa na mão para vocês terem noção de tato, de profundidade, de curva, de tudo, de espessura para vocês terem visualizar. Ajuda muito aqui no desenvolvimento do projeto aqui. Então vai ser isso. Agora eu voltei com o curso, vai ser iniciante mesmo, do zero, né? Vai ser iniciante do zero. Vou estar ensinando tudo para vocês. E todo final de semana eu vou estar postando um vídeo aí para vocês aí. Espero que vocês gostem do curso de iniciante aí.
e que vocês tenham bom proveito e tudo. E ao longo do curso eu vou estar falando de algum, pode rolar o assunto de algum programa, algum detalhe, e quem tiver dúvida pode deixar aí nos comentários aí, fazer uma pergunta. Alguém tiver algum desenho específico que queira que a gente desenvolva aqui no curso, e fica à vontade para mandar aí um desenho. Vamos desenvolver esse desenho aqui, como que eu uso, que ferramenta que eu uso para poder desenvolver um tipo de peça, qual peça, mas começa com peças simples, né? Vou começar aqui com solitário, uma aliança, depois um anel mais trabalhado. Aí vocês vão olhando aí, ver o que, que vocês querem, o que vocês querem aprender a desenhar, que tipo de peça vocês querem aprender a desenhar. Aqui a gente consegue fazer tudo, né? Dependendo da peça. Aqui no Clay mesmo aqui dá para poder fazer um orgânico leve, fazer uma modificação orgânica leve e vai ficar bom. Esse curso aqui eu acredito que vai ficar melhor que o primeiro, né? Que vai ser mais completo e mais direcionado também para quem queira aprender e trabalhar. É isso aí, ficou muito feliz de estar voltando e que espero que todo mundo fiquem satisfeitos aí com esse curso de iniciação aí para vocês aí. Tudo de bom.